Olá, a pensar em transformar aquela ideia num negócio online em 2026? Então, esta análise é o guia de ação ideal. Vamos mergulhar nos passos práticos e, mais importante, na mentalidade certa para começar com o pé direito. Ok, vamos começar com este número na tela. 82%. O que será que isso significa, hein? É bom guardar bem este número porque ele é a chave para entender a oportunidade gigantesca que existe agora mesmo no Brasil. E pronto, aqui está a resposta. 82% dos consumidores brasileiros fazem, no mínimo, uma compra online por mês. Isso mesmo, o mercado digital não está só aquecido, ele está a ferver. A porta de entrada para o e-commerce está escancarada. E o que estes dados mostram é que a tendência é só de subida. O setor de alimentos e bebidas, por exemplo, cresceu mais de 18%. E olhando para o futuro, quase 60% dos consumidores planeiam comprar ainda mais pela internet. O momento de agir é agora. A oportunidade é clara, mas a grande questão é por onde começar? Vamos à primeira etapa prática: encontrar um nicho. É aqui que o processo de transformar uma paixão num negócio que dá lucro realmente começa. Encontrar um nicho ideal não é um golpe de sorte, é método. O processo resume-se a estes 4 passos essenciais: pesquisar o mercado para ver o que está em alta, analisar a concorrência para encontrar uma brecha, identificar paixões pessoais para ter motivação e, o mais importante, testar a ideia antes de investir tempo e dinheiro a sério. E, para dar aquela inspiração, este slide mostra alguns nichos com um potencial enorme para 2026, com base em dados reais. Moda e acessórios, onde 60% dos consumidores já compram, o mercado de artigos para animais de estimação, que não para de crescer, cosméticos, um clássico que está sempre em alta, e produtos personalizados que têm uma procura emocional altíssima. Mas ter um nicho não é tudo. Agora precisamos de falar sobre os maiores obstáculos, que, na maioria das vezes, não são externos, são internos. Vamos falar sobre como derrotar os dragões da nossa própria mente. E a primeira batalha mental começa com uma pergunta inspirada numa palestra de Wendell Carvalho. A procura é pelo bolo perfeito? É algo em que se deve pensar? Existem duas mentalidades. A do bolo perfeito, que leva ao perfeccionismo, à paralisia pela análise e ao medo constante de errar. E depois há a mentalidade do bolo queimado, que se foca na ação, em aprender rápido com os erros e, por isso, no progresso real. O foco não deve ser o bolo de confeiteiro, mas sim fazer o primeiro bolo, mesmo que saia queimado. E isto leva-nos à primeira grande doença que paralisa quem empreende antes mesmo de começar. O medo de lançar o produto e não vender absolutamente nada. O medo do carrinho de compras vazio. E a cura para isto? A dose de realidade está nesta citação do Wendell Carvalho. Cada dia que passa nesta jornada é uma multa que se paga sobre o dinheiro que não se ganha. A inação não é segurança. É um custo invisível que se paga todos os dias. A segunda doença é muito moderna e potente. O medo de ser cancelado. O medo de expressar uma opinião e sofrer um ataque coordenado nas redes sociais. Isso paralisa muita gente. A cura é tornar-se antifrágil. Ser antifrágil não é apenas resistir aos ataques, é usar esses ataques para ficar maior, mais forte e mais flexível. Quem vende online e é antifrágil torna-se incancelável. A terceira doença é super comum, o medo de aparecer, de ligar a câmara, de fazer uma live, de ser o rosto da própria marca. Mas no fundo, isto é muitas vezes uma máscara para o ego e a vaidade. E a opção para curar isto é uma mudança de perspectiva. O pior conteúdo pode salvar a vida de alguém. A questão não é sobre o eu, o cabelo ou a voz, é sobre servir. Existe alguém, neste momento, a precisar de uma solução que só uma pessoa com essa vivência pode oferecer. E por fim, a quarta doença, que pode ser a mais dolorosa de todas, o medo da crítica da família. O medo de ouvir aquela frase: então agora viraste blogueirinho? A cura aqui é entender o seguinte: a família e os amigos podem estar a tentar guiar, mas usando um mapa de um território que eles nunca visitaram. O mapa deles, a experiência de vida deles, não serve para esta nova jornada. É preciso ter amor, mas firmeza no próprio caminho. Certo, com a mentalidade ajustada, vamos transformar tudo isto num plano de ação concreto. O que é que se pode fazer amanhã para dar o primeiro passo? Os 3 primeiros passos são simples e diretos.
Primeiro, o planeamento inicial. Definir o que vender, para quem e como entregar. Segundo, a organização financeira. Separar as contas pessoais do negócio desde o dia 1. E terceiro, explorar as ferramentas digitais gratuitas, como redes sociais e marketplaces. E para divulgar um negócio sem gastar muito, aqui ficam algumas táticas práticas. Mostrar os bastidores nas redes sociais, otimizar as descrições com palavras-chave, interagir em grupos do WhatsApp, oferecer descontos por indicação e, quando for o momento certo, começar com um orçamento mínimo para anúncios como 10 ou 20 reais por dia. E o ponto crucial é este: o sucesso no mundo online tem menos a ver com uma ideia genial e muito, muito mais a ver com uma execução consistente e organizada. A ação vence a ideia perfeita todos os dias. Esta citação resume a mentalidade certa na perfeição. Trate a fonte de rendimento extra como um negócio a sério desde o primeiro dia. A organização e o profissionalismo dedicados desde o início são o que vai determinar os resultados a longo prazo. Então, para terminar, a pergunta que fica não é qual a ideia perfeita. A pergunta que realmente importa e que desafia a ação é: que bolo queimado vai ser feito amanhã?